Intenso, cólicas fortes, irregularidade no ciclo menstrual. Esses são sintomas de doenças ginecológicas comuns, mas que, se não forem tratadas, podem acabar em problemas graves. A partir de agora, o Dr. Drauzio Varela explica que doenças são essas, como identificá-las e como tratá-las. Eu comecei a ter um sangramento muito intenso. Comecei a sentir muitas cólicas insuportáveis e um sangramento. Ultimamente vem aparecendo bastante pelo na região do rosto. As queixas parecem comuns, mas escondem problemas mais sérios. Eu tive sangramento ao ponto da minha médica chegar para mim e dizer: "Você quer morrer, você avisa". Minha saúde acabou afetando, anemia, pressão. Não consigo engravidar, eu não engravido, eu não previno e não engravido. Problemas ginecológicos como a presença de miomas no útero e a chamada síndrome dos ovários policísticos podem causar alterações hormonais, dificuldade para engravidar e interferir com as emoções, as relações afetivas e até com a vida social da mulher. Eu acredito que minha vida vai mudar, viu? Porque não é fácil, não. Ana Paula vai voltar para a mesa de cirurgia. A primeira vez foi há 5 anos, depois que começou a sofrer cólicas insuportáveis. Um sangramento muito forte. Sangramento durante a menstruação. Durante a menstruação. Desta vez, o procedimento vai ser diferente do primeiro, que foi uma cirurgia convencional. Uma mini cirurgia, uma cirurgia minimamente invasiva, para tratar todo esse seu problema do sangramento. Minha saúde acabou afetando, anemia, pressão, então atrapalhou bastante. Ana Paula tem mioma uterino, problema que atinge pelo menos 50% das mulheres em idade reprodutiva. Na época eu não conhecia, achei que era um tumor maligno mesmo. O mioma é um tumor sólido de caráter benigno, que acomete as mulheres nas diversas faixas etárias. A maioria destas mulheres não sentem nada. Mas por que algumas mulheres não sentem nada, enquanto outras, como Ana Paula, sofrem com dores e sangramento? O útero é um músculo. É um músculo revestido, forrado na parte interna, por uma camada fininha, que é o endométrio. É o endométrio que desaba e sangra na menstruação. O mioma é um tumor formado pelo próprio músculo do útero. Por exemplo, se eu tiver um mioma que surge nesta região aqui, pequenininho, não causa problema nenhum. Se ele cresce, pode comprimir os órgãos vizinhos. E os miomas, às vezes, chegam a pesar 2, 3 quilos e até mais. Se eu tenho miomas pequenos, no meio da parede, no meio da musculatura uterina, podem ser múltiplos, mas não causam nada. O problema é quando nós temos miomas assim muito perto do endométrio, porque aí eles podem romper e provocar sangramento no intervalo das menstruações. O problema ainda é quando nós temos miomas grandes que fecham a cavidade uterina, que não dão passagem para o óvulo fecundado. Esses são miomas que provocam infertilidade. Foram 2 miomas desse tipo mais grave que a atriz Cristiana Oliveira teve 2 anos atrás. Um sangramento muito intenso, não só na cor como na quantidade. E a minha menstruação começou a perdurar, começou a ir a 8, 10, 12 dias. Aí eu comecei a achar estranho, eu tinha uma dor insuportável, e aí procurei a minha ginecologista e ela falou: bom, a gente vai ter que ou tirar esses 2 miomas ou então interromper o teu sangramento. É possível interromper o sangramento com anticoncepcionais ou com remédios que bloqueiam a função dos ovários e provocam uma menopausa temporária. Acontece que eu não fiz nenhuma coisa nem outra. Os miomas, que eram pequenos, foram crescendo. Eu tive sangramento ao ponto de eu ter uma hemorragia fortíssima, de estar ameaçada de ter que fazer uma transfusão de sangue. Foi só depois desse susto que Cristiana começou a fazer o tratamento. A atriz passou por uma histeroscopia, procedimento que retira os miomas por via vaginal.
Já no caso de Ana Paula, que tem vários miomas no interior da musculatura do útero, um dos métodos indicados é a embolização. Nós passamos um catéter minúsculo. Esse tubinho entra por uma artéria na virilha. Nós navegamos até o momento que nós posicionamos a ponta desse catéter na artéria uterina, bem dentro do útero, próximo do mioma. O mioma funciona como uma esponja. Ele absorve todo o líquido, no caso o sangue. O objetivo da embolização é obstruir toda essa circulação exclusivamente no mioma. O mioma vai morrer de fome e o útero vai reduzir de tamanho. Em recuperação da cirurgia, Ana Paula está confiante. Meu útero está aqui preservado, né? Futuramente ainda posso ser mãe, então assim, estou muito feliz. A laparoscopia, feita através de pequenas incisões no abdômen, é outro procedimento minimamente invasivo. Mas quando há miomas muito grandes, o ideal é a cirurgia convencional, a laparotomia. Era o caso de Alessandra, que tinha um mioma de 16 centímetros. Mas o primeiro médico que ela procurou foi pessimista. Você vai perder seu útero. Chorei que nem uma criança na sala dele. Eu não tinha filho, meu sonho é ter um filho. Alessandra não se conformava com a perspectiva de ficar estéril aos 28 anos de idade. Ela acabou sendo encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde conseguiu retirar o mioma sem comprometer o útero. 7 meses depois, fez um novo exame e o resultado não foi bom. Surgiu um novo mioma, agora com 10 centímetros. E aí? Daí eu fiquei, quando ele viu o exame, eu fiquei já apavorada. Alessandra estava grávida e tinha medo que o mioma pudesse atrapalhar a gestação. Daí eu saí chorando do Hospital das Clínicas. Você chorou muitas vezes nessa história toda, né? Chorei muito. Mas a gravidez foi normal. E o nenê nasceu bem? Muito bem. Alessandra reencontrou o médico que a ajudou a realizar o sonho de ser mãe. Lembra de mim? Quanto tempo tá o nenê? 8 meses. 8 meses já? Eu fiquei contente de ver ele e ele ficou contente de ver o Gustavo. Andressa também chegou ao Hospital das Clínicas muito preocupada com a dificuldade para engravidar. Sou casada há 10 anos, né? Nunca preveni e nunca engravidei. Ela tem síndrome dos ovários policísticos, distúrbio crônico que atinge até 10% das mulheres em idade reprodutiva. É um dos maiores responsáveis pela infertilidade feminina. A minha última menstruação agora foi no mês de março. 7 meses sem menstruar. 7 meses sem menstruar. O óvulo é produzido no ovário, mas não fica jogado lá no meio. Ele é empacotado no folículo, junto com um líquido para garantir a nutrição. Ao redor do 14º dia do ciclo, o folículo rompe e o óvulo cai na trompa, vai ser fecundado ou eliminado na menstruação. Na síndrome dos ovários policísticos é tudo igual. O óvulo fica dentro do folículo, só que por razões hormonais, o folículo no 14º dia não rompe. E começa então a ser acumulados uns pequenos cistos, pequenos mesmo, ao redor de meio centímetro. E aí a mulher não menstrua, passa meses sem conseguir menstruar. De repente um folículo rompe e aí esse óvulo vai embora, ela menstrua naquele mês. Esse acúmulo desses microcistos provoca alterações hormonais. E essas alterações hormonais é que caracterizam a síndrome dos ovários policísticos. Essas alterações geram problemas desagradáveis, como os pelos que surgem no corpo. Incomoda bastante, é em locais assim que não é normal. A acne é outra consequência das alterações hormonais. Ela vem com aspecto inflamado. Tainã também sofre com as espinhas. Ela enfrenta os sintomas da síndrome desde a primeira menstruação. Foi assim, um fluxo de 15 dias direto. E depois que parou, não veio mais o outro mês, nem o outro, nem o outro. O tratamento é feito com anticoncepcionais. Ele é importante porque a síndrome pode causar outros problemas, até mais graves. Essas mulheres, elas têm risco de 7 a 10 vezes de
ter diabetes mais cedo do que as mulheres que não têm a doença. Outra coisa, essas mulheres, se elas não forem tratadas de maneira adequada, elas têm de 3 a 4 vezes maior chance de ter câncer de endométrio no futuro. Foi há 2 anos, quando se casou, que Tainã passou a conviver com o drama da infertilidade. Depois de 1 ano de tentativas frustradas, ela resolveu fazer um tratamento com medicamentos que induzem a ovulação. A gente fica naquela ansiedade de obter o resultado diretamente no primeiro mês, né? A gente já fica muito ansioso. E comigo não aconteceu, então a gente já começou a ficar preocupado com isso. Mas no mês seguinte, a menstruação atrasou. Os exames comprovaram. Tainã estava grávida. Infelizmente, na ultra não apareceu nada. Daí eu já fiquei desesperado. Falei, meu Deus, estou grávida e nem na ultrassom aparece. Depois de 1 semana, mais ou menos, eu tive um sangramento muito forte e realmente perdi aquele bebê. Eu cheguei a me trancar, né, em casa, fechar a janela, ficar no escuro, porque a gente fica realmente muito triste, né? Mas estava para começar um novo capítulo na vida de Tainã. A síndrome dos ovários policísticos provoca um desequilíbrio hormonal que favorece a obesidade. A obesidade, por sua vez, agrava o quadro hormonal, criando um ciclo vicioso. Perder peso através da alimentação saudável e da atividade física ajuda a corrigir o desequilíbrio. É um verdadeiro remédio para tratar as manifestações da síndrome. Tainã é prova disso. Para se curar da depressão, ela resolveu mudar radicalmente. Daí, depois disso, eu falei, agora eu vou viver diferente. Comecei a emagrecer, fazendo exercício físico e comendo direitinho, né, sem excessos. Em 3 meses, mais ou menos, eu perdi 7 quilos. E daí, para minha surpresa, minha menstruação não veio. Mas menstruação não veio para mim é muito normal. Mas aí eu comecei a sentir uns sintomas diferentes. Os seios muito inchados, doloridos. E assim, começou a me dar enjoo. Aí eu falei, não é possível. Os novos hábitos acabaram funcionando melhor do que os remédios. E hoje eu tô com 13 semanas, já vou fazer 14. Eu tava esperando esse momento, sim. Eu falei, eu só quero contar depois de 3 meses. E eu vou até aproveitar isso para falar pro meu pai, né, pra minha família, minha irmã, minha avó, que vai chegar um novo membro na família ano que vem. Hoje é o dia da 2ª ultrassonografia. A expectativa agora é saber se é homem ou mulher. Vamos lá, próximo, Tainã, né? Olha lá o coraçãozinho batendo ali. Coluninha vertebral, até o bumbum, cabeça. Bom, vocês querem saber o sexo, né? É. É um machinho. É um machinho, sim. Uma mãozinha ali embaixo, os dedinhos. Gostou, né? Bernardo. Bernardo. Bonito. E a gente pensa em todo mundo, né? A gente quer dividir isso realmente com todo mundo, com todas as mulheres que passam pela mesma coisa.